Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conhecendo o irmão Augusto, que eu só conhecia pela internet antes, pelo Twitter. Agradeço a oportunidade ao irmão Cleiton por nos permitir estar aqui conversando com o irmão Augusto, tirando algumas dúvidas, respondendo algumas perguntas que as pessoas já passaram para nós e algumas dúvidas nossas mesmo. Bem? Quer dar alguma palavra inicial, irmão Augusto? Só agradecer a oportunidade e parabenizar pela iniciativa. Eu creio que o uso da tecnologia, especialmente das mídias sociais, hoje em dia, tem sido um instrumento pelo qual Deus tem se valido para espalhar a sua palavra e a sua vontade e alcançando locais para nós impensáveis. Então, essa iniciativa eu recebo com muita alegria, gratidão e honra em poder participar. Amém. Amém. Uma pergunta que surgiu durante o momento de perguntas e respostas, que algumas pessoas comentaram perto de mim, com relação ao culto, é com relação ao que Paulo fala em 1 Coríntios, com relação ao uso do véu. E que hoje algumas congregações cristãs usam o véu ainda como uma regra de fé no culto público, que mulher não pode estar lá sem véu. Algumas pessoas têm muita confusão e assumem que o véu não deve ser usado, mas mais como costume. Que quando entra naquele texto de 1 Coríntios não sabe como rebater, como argumentar. Qual é a visão bíblica coerente a esse texto de Coríntios, como a gente deve interpretar isso? O ponto lá em 1 Coríntios capítulo 11, que trata da questão do véu, não é uma peça de vestuário, mas a questão do papel da mulher no culto. O que estava acontecendo em Corinto é que as mulheres, por influência dos movimentos feministas libertários acontecidos em Roma e na Grécia, e também porque elas não entenderam corretamente a doutrina de Paulo de que no Evangelho homem e mulher são iguais, elas entenderam que poderiam assumir todas as posições na igreja de liderança, especialmente aquelas que eram ocupadas pelos homens cristãos qualificados. O véu na cultura greco-judaica romana representava que a mulher estava debaixo da autoridade ou do seu pai, ou do seu marido, ou de um irmão mais velho. Toda mulher de respeito que estava debaixo da autoridade, ela usava véu. Então as mulheres de Corinto, numa demonstração pública de que desejavam ocupar o governo da igreja, a autoridade da igreja, elas começaram a participar dos cultos sem usar o véu. Então, a contenção de Paulo ali não é o uso de uma peça de vestuário. O véu naquela cultura simbolizava esse princípio da submissão da mulher na igreja. Portanto, a bronca de Paulo não é que elas tiraram o véu, mas que elas estavam se rebelando contra esse princípio da autoridade. Então, naquela cultura, usar o véu significava uma demonstração pública do princípio de estar debaixo da autoridade. Numa cultura como a nossa, onde o uso do véu não significa isso, então não faz sentido que as mulheres usem véu. Elas podem demonstrar que elas estão debaixo das autoridades da igreja através do seu comportamento submisso, respeitoso, seguindo as regras da nossa própria sociedade. Mas uma vez que o véu não representa na nossa sociedade esse princípio da submissão, não há qualquer propósito em obrigar as mulheres cristãs a usar o véu durante o culto. A gente tem que fazer a diferença entre o princípio e a expressão cultural daquele princípio. O véu é a expressão cultural do princípio da submissão. Se na cultura ele não significa isso, ele não precisa ser usado. Mantendo ainda o tema do culto, o senhor falou um pouco ontem sobre adoração. E o senhor escreveu um texto no blog do senhor sobre conselhos a um jovem pastor sobre o grupo de louvor da igreja. E alguns conceitos, a gente postou até esse texto no Canto das Escrituras, e está dando uma certa polêmica por lá ainda. A gente está tendo algum trabalho para responder alguns comentários. E o senhor poderia tentar reproduzir, às vezes falando a gente se expressa até melhor com relação às coisas, reproduzir um pouco de conselhos para jovens pastores que estão em igrejas, que o grupo de louvor tem dado algum trabalho, em algum sentido? Essa é uma área bastante complicada, porque com o surgimento do movimento litúrgico na década de 60, foi quando surge a música gospel, e a ideia de que o louvor é a parte mais importante do culto. Isso estava associado com o surgimento dos movimentos focados na chamada confissão positiva, movimento de confissão positiva que surgiu com um pastor batista chamado Essek Kenyon. Ele dizia que aquilo que nós declaramos, aquilo que nós afirmamos, gera realidades no mundo espiritual.
E com isso vieram livros do tipo Louvor que Liberta, de um capelão da Marinha chamado Marilyn Carothers, que se tornou muito popular no Brasil. A ideia de que se você louva a Deus, quando você louva a Deus, todos os seus problemas se resolvem. E que o louvor liberta, que o louvor agrada a Deus sempre, e portanto, aos poucos, essa ideia do louvor e do poder do louvor foi ocupando um local central no culto e nas igrejas. E aí surgiram ministérios e às vezes denominações inteiras voltadas para a música gospel, voltados para o ministério de gospel e assim por diante. Nas igrejas tradicionais, que não seguiram totalmente isso aí, todavia houve a infiltração da ideia do chamado grupo de louvor, que seria exatamente um grupo especial que estaria trazendo o louvor a Deus como uma espécie de culto dentro do culto. E às vezes ficava até estranho, né? Eu já estive em muitas igrejas em que você tem um culto normal, as pessoas cantam hinos e de repente agora vamos ter o louvor. Ué, e o hino que foi cantado não era louvor? Então lá vem o grupo de louvor, como se a igreja não tivesse louvado e como se aquilo fosse o único momento em que a igreja louvasse a Deus. Então, de repente, esses grupos de louvores, eles adquiriram uma importância que não está correta, é superdimensionada. E aí, esse pessoal envolvido no grupo de louvor passou a se considerar uma categoria especial, até se chamando de levita, né? Achando que era levita, que era um grupo especial. Em alguns casos, esses grupos entram no culto na hora da apresentação, fazem a parte do louvor e saem da igreja e ficam do lado de fora. Eles nem participam do culto, né? Só como uma espécie de estrela ou coisa dessa natureza. Então, eu acredito que isso é um erro teológico, é um erro cultico, é o resultado desse movimento gospel, da confissão positiva. O dirigente de louvor, ele assumiu mais espaço do que deveria ter. Por exemplo, ele dá bronca na igreja, exorta a igreja, repreende a igreja, manda a igreja sentar, manda a igreja levantar, prega, ora, confessa, bota a igreja para confessar. Enfim, acaba sendo um culto inteiro dentro do culto, aquele momento de louvor. Então, pastores, eles têm geralmente duas opções diante de uma situação dessa. Ou eles baixam a cabeça e aceitam, porque geralmente os jovens que compõem o grupo de louvor são filhos dos presbíteros, dos homens mais ricos da igreja que sustentam a igreja, ou ele vai tentar então trazer o grupo de louvor, pelo menos para dentro de um padrão que seja equilibrado. Então, diminuir a participação, dizer para eles que eles não são levitas, dizer para eles que a participação deles é importante, mas o culto pode existir sem eles, dizer que não é show, eles não estão ali para fazer uma apresentação, eles estão ali para ajudar o povo de Deus a cantar. Ele tem que filtrar as músicas, esse é uma cruz para o pastor. Ele tem que olhar a letra das músicas que estão cantadas, e não é todo grupo de louvor que vai deixar o pastor censurar o que eles estão querendo cantar. Então, é uma dificuldade. Então, o conselho que eu dou para o pastor é que ele vá devagar, ele vá com calma, ele seja bíblico, se reúne com o pessoal, explica para o pessoal, faz exposição bíblica com eles, estuda a Escritura, procura levá-los a entender o que é o culto, que o culto é voltado para Deus, que não é show, que não é apresentação, que a letra tem que ser bíblica, e talvez com um trabalho perseverante de discipulado, andar com um grupo de louvor, participar com eles, até dos ensaios. Então, de repente, o pastor pode ganhar o grupo e, de fato, fazer com que o grupo seja uma bênção para a igreja, em vez de ser um momento de consternação. Amém. Saindo um pouco do tema culto, que é o tema geral do congresso aqui, mas entrando mais para temas bíblicos gerais, outra questão que foi levantada, que os irmãos não conseguiram perguntar, ali muita gente queria perguntar, mas tanta gente querendo perguntar, a igreja lotada, não dá a gente passar a tarde toda aqui fazendo pergunta para o senhor. Isso não é aguentar, isso tudo. Eu só responder uma pergunta sobre a doutrina da soberania de Deus com relação à salvação. O senhor também respondeu outra pergunta em que o senhor falou sobre os avanços da ciência e da apologética baseado na reforma protestante. Então, fazendo uma pequena mescla nessas duas perguntas. Considerando que Deus é soberano sobre a salvação e que não cabe ao cristão convencer apenas intelectualmente o ímpio, mas é que Deus quem trabalha no coração através da pregação do Evangelho. E considerando também que, no fim das contas, a nossa regra de fé é a Escritura, e não aquilo que a Bíblia diz, ou que a ciência diz. E que a ciência é falha, pode errar, mas a Escritura não. Considerando esses dois parâmetros, qual é a importância da apologética na vida do cristão? Já que é a palavra de Deus que é o fim, que é o fim na pregação, e a palavra de Deus que é o fim da nossa crença diária. A apologética, que é a defesa da fé,
é a disciplina que trata, é a matéria, é a área que trata da defesa da fé, ela só pode existir porque nós acreditamos que entre o crente e o não crente existe um espaço comum, existe uma base sobre a qual nós podemos argumentar e discutir. Então, mesmo uma pessoa não regenerada, ela ainda seguia por determinados princípios da lógica, da razão, do bom senso. Muito embora a mente dela, não sendo convertida, não é guiada para Deus e não pode aceitar as coisas espirituais. Mas ela pode aceitar determinados argumentos e ver a força de determinados questionamentos que os cristãos podem fazer. Eu estava vendo há pouco tempo um debate entre o Lenny Craig e um ateu famoso nos Estados Unidos, me foge o nome dele agora, que o ateu, com toda aquela arrogância dele, né, foi um debate que foi televisionado, com toda a arrogância dele, dizendo: a ciência já explicou todas as coisas, eu não sei porque é que tem homens como você que temem acreditar em Deus. Eu acho que era o Peter Atkins, sim. Aí o Lenny Craig disse: não, a ciência não explica tudo não. Aí o Atkins disse assim: diga aí o que é que a ciência não explica. Diz: primeiro, a própria ciência. Porque a ciência, para existir, ela pressupõe a matemática e a lógica. Então, ela não pode explicar uma coisa que a pressupõe. A ciência não explica as virtudes, a ciência não explica a finalidade do homem, a ciência não explica... Aí disse uma relação de 5 coisas, e o Atkins, dava para ver no rosto dele, né, que ele estava vendo aquilo ali, e ele ficou sem palavras no final. Quer dizer, mesmo um ateu, ele funciona com base em determinados princípios que são comuns ao cristão. Então, há uma base comum em que a gente pode argumentar. Agora, o fato de que a gente argumenta com um descrente, dando argumentos lógicos, racionais para a existência de Deus, para a existência de propósito no universo, a razão de ser das coisas, explicações por que a humanidade é assim, embora isso faça até sentido, se não houver uma ação de Deus no coração do descrente para que aceite aquilo ali, ainda que ele veja a força daquela argumentação, ele vai contra-argumentar. Ele não vai se sujeitar àquilo ali, a não ser que Deus de fato mude o seu coração. Então, há lugar para apologética, desde que a apologética se mantenha humilde. Ela é apenas um instrumento de Deus para o convencimento das pessoas, porque em última análise é Deus que vai fazer isso. Então eu creio na apologética, acho importante, acho que nós estamos muito atrás, precisamos correr para ganhar um tempo perdido aí, e hoje eu acho que é uma das disciplinas mais necessárias na vida da igreja. Reverendo, a respeito das escolas teológicas, seminários, eu sou de uma denominação que viu o ministério, a integridade teológica dos ministros serem literalmente pulverizadas pelas escolas teológicas. A história dos batistas no Brasil passa por isso daí. Os grandes seminários foram invadidos pelo liberalismo teológico, estão fechando as portas, inclusive, mas antes de fechar as portas, eles deram a nossa... a maioria, né, da nossa denominação, uma herança letal, que foram os ministros influenciados pela teologia liberal, que levaram para dentro das igrejas, né, um cristianismo completamente redefinido e que minou a igreja, minou a igreja. Então, hoje, como que o senhor vê essa questão, por exemplo, nós precisamos continuar formando obreiros, precisamos dar uma formação teológica para os ministros do Evangelho. Nós temos dificuldade, e acho que muitas igrejas têm, porque na hora de separar uma pessoa para a preparação para o ministério, a gente diz assim: para onde que a gente vai mandar? Eu conheço um caso de 2 amigos meus, amigos pessoais, amigos muito chegados de juventude, que foram para a escola teológica de renome nacional. E lá um perdeu completamente a fé e o outro assumiu um cristianismo totalmente estranho às Escrituras. Eu queria que o senhor desse uma palavra assim, qual o caminho que a gente podia encontrar para continuar
formando obreiros, e onde e que critérios usar para escolher uma escola teológica. É mais ou menos assim. Isso. Pastor, o quadro não é muito bom. Nós temos aí exemplos de outros países do que aconteceu com denominações onde o liberalismo teológico entrou. Então eu vou falar da minha própria denominação, a Igreja Presbiteriana. Na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, liberalismo teológico entrou na década de 40, de 50, e a igreja começou, de fato, atingiu os seminários e começou a produzir pastores que não criam na autoridade das Escrituras, que negavam que Cristo era o único caminho, acreditava na salvação em todas as religiões, transformaram o evangelho simplesmente no evangelho social. E na última medida agora, eles passaram a ordenar pastores homossexuais, pastoras lésbicas e aceitar o casamento entre eles. Então, uma vez que o liberalismo entra numa denominação, é ladeira abaixo. Não há um exemplo histórico de uma denominação que se tornou liberal e que um dia voltou. Ela vai minguando. Essa igreja presbiteriana dos Estados Unidos, ela perde na faixa de 30 mil membros por ano. Ela vai perdendo 30 a 40 mil membros por ano. Ela já teve 6 milhões. Hoje em dia está reduzida a 2,5 e perdendo membro. Todos os anos as pessoas estão indo embora. Então, o que é que pessoas nessa igreja elas fizeram? Esse ano de 2011 vai ter uma reunião agora, em breve. Já teve, aliás, uma reunião nos Estados Unidos de umas 500 igrejas e pastores dessa denominação que vão rachar. Eles vão sair para começar uma outra denominação. Era o pessoal que estava lá e que não aceitava o liberalismo. Eles tentaram durante anos salvar a denominação. E viram finalmente que não tinha jeito. Então, eles vão sair agora em janeiro do ano que vem e vão formar uma nova denominação presbiteriana, porque não tem mais jeito. Então, a alternativa é, às vezes, começar tudo de novo. Agora, tem um outro exemplo. Esse é positivo. E foi com os batistas. Batistas do Sul, o senhor sabe muito bem, a denominação muito infiltrada pelo liberalismo, os grandes seminários tomados pelos liberais. Deus levantou um líder, o Dr. Albert Mohler, que tomou a direção da denominação e dos seminários e começou a fazer mudanças, mudando o professor. Está sendo feito devagar e com firmeza. E como resultado, há um retorno, houve um reganhar dos seminários dos batistas do Sul para uma posição mais conservadora. Onde isso é possível acontecer, eu acho que deve ser a primeira opção. Se a gente puder salvar as denominações, as instituições teológicas da denominação do liberalismo teológico, eu acho que é isso que a gente deve tentar. Não sendo possível, a única solução é você começar de novo. Abrir novas escolas, às vezes até começar uma nova denominação, porque o liberalismo é mortal. Ele é fatal. O exemplo do Dr. Albert Mohler é inspirador, porque os Batistas do Sul é uma denominação gigantesca. E ele está conseguindo, né, por graça de Deus, fazer esse pessoal retroceder, né, do liberalismo teológico sem um rompimento traumatizante. Né? Tem que trazer ele para cá para ensinar para a gente como é que faz. Né? Ele vai estar no Mackenzie próximo ano? Em 2014, se Deus quiser. Muito bem. Tá, ok. Saindo um pouco do âmbito mais teológico, entrando em algo um pouco mais pessoal. Considerando que o senhor, Deus dá vários dons à igreja. E existem pessoas que servem de vários modos. E existem alguns homens que Deus escolhe para que eles sirvam não de um modo tão focado na igreja local em si, mas de viajar pelo país e fazer conferências e participar aqui como o senhor está participando. E uma questão que muitas vezes vem na cabeça de muitos jovens é como é que, considerando que a Bíblia ela é tão focada muitas vezes na família, quando você lê muita literatura puritana, você percebe a ênfase que aqueles homens davam na família. E que a Bíblia, que a família é o primeiro ministério do homem, que a Bíblia coloca uma linguagem sobre o casamento que ela não coloca sobre mais nada. Que o casamento tipifica Cristo e a igreja. E que isso vem antes do ministério, isso vem antes da pregação, isso vem antes de tudo. Claro que Deus está antes disso, mas o casamento é uma expressão muito forte do cristianismo. Como é que o senhor, pessoalmente, e como é que o senhor aconselha, tanto jovens que estão começando agora a pregar, como pessoas que já pregam há algum tempo, conciliar família, filhos com o ministério? Essa não é uma conta fácil de fechar, não.
Eu, durante a grande parte da minha vida, fui pastor de igreja local e professor de seminário, de teologia. Então, sempre estava bem presente em casa com os filhos, quando eles eram menores. Então, isso nunca foi, de fato, um problema, ou não era um desafio tão grande. Foi só depois de alguns anos, faz poucos anos atrás, que eu comecei a aceitar convites para viajar mais. E nessa altura os filhos já estavam, como a gente diz no Brasil, mais ou menos criados, né? Então a minha filha mais nova tem 18 anos de idade, mais velha tem 25. Então, com os filhos nessa idade, já na universidade, encaminhados e tudo mais, eu tenho muita facilidade para viajar. Quando posso, a minha esposa me acompanha. Mas eu diria que ninguém deveria tentar um ministério itinerante, a não ser que Deus de fato o chame para isso. Porque o chamado principal do pastor é a igreja local. Ele é chamado para isso. A igreja local é a base do cristianismo. O cristianismo, como religião, se estrutura em cima das comunidades locais. E é a elas que o pastor deve dar a sua atenção principal. Então, pode acontecer que numa determinada circunstância, né, Deus então queira dar a um determinado pastor um ministério de alcance mais amplo. Então ele precisa ter cuidado quando vai fazer isso. A questão às vezes não é tempo, quantidade, mas é qualidade de tempo. Porque tem pastor que fica em casa, mas não dá atenção para o filho, não dá atenção para a esposa. Ele está lá, mas está na internet, passa o dia todo na televisão, né? Eu prefiro ser um pai que viajo, mas quando eu estou em casa, eu estou com meu filho, saio com meu filho, saio com minha esposa, sento com eles, converso com eles, faço programação juntos, ainda que o tempo seja mais curto, do que um pai que está em casa, mas está na televisão, está na internet o dia todo, não dá a menor atenção para a família. Então, às vezes, não é nem uma questão de quantidade, mas da qualidade do tempo que o pastor dá para a sua família. Então, quem vai se aventurar no ministério itinerante, ele precisa ter esse tipo de coisa muito em mente. Muitos homens de Deus, eles tiveram dificuldades em segurar os filhos. Francis Schaeffer, por exemplo, teve um filho, Frank Schaeffer, que acabou com o ministério do pai, né? Se tornou da igreja ortodoxa russa, que é uma mistura de catolicismo com ortodoxa grega, que é uma mistura de catolicismo com protestantismo, e escreveu um livro acabando com o ministério do pai, Francis Schaeffer. Billy Graham teve um filho, né, que se desviou, teve problemas gravíssimos. Só agora, depois de velho, é que o Frank Graham voltou, né, mas deu muita dor de cabeça ao pai. Uma vez perguntaram para o Billy Graham se ele tivesse que começar tudo de novo, o que é que ele faria? Ele diria, eu viajaria menos, né, pensando nos filhos. Você tem o próprio John Wesley, que teve muitos problemas com a família dele, especialmente a esposa. Então, há um preço a ser pago para esse tipo de coisa, e por isso que eu digo que não é todo mundo que deveria se aventurar, não. A melhor coisa é ser pastor de uma igreja local, servir a Deus ali. Se Deus lhe dá a oportunidade e a chance, vá, mas vá, pedindo que Deus tenha misericórdia da sua família. Amém. Obrigado, doutor Augusto Nicodemus. Obrigado, Iago. Está encerrada a nossa entrevista. Eu também agradeço ao irmão Cleiton e ao irmão Augusto por esse momento aqui de edificação e que nós possamos sempre trilhar juntos esse caminho de volta ao Evangelho, de volta à Palavra de Deus. Amém.